Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão responsável por zelar pela livre concorrência no Brasil. Sua principal função é prevenir e reprimir práticas anticompetitivas, como cartéis, abuso de posição dominante e condutas que possam prejudicar o ambiente concorrencial. Além disso, o CAD analisa atos de concentração econômica, como fusões e aquisições, para garantir que essas operações não resultem em prejuízos à competição no mercado, atuando tanto de forma repressiva quanto preventiva. O CAD desempenha um papel essencial para o equilíbrio das relações econômicas e a proteção dos consumidores. E este é o tema de hoje no Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Vitor Jardim Barbosa, chefe de gabinete no CAD, advogado, cursou administração pública pela FGV, formado pela USP em Direito e mestre em Direito da Concorrência e Regulação pela Universidade de Lisboa. Vitor, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com você. Vai ser muito bacana trocar ideia nesses próximos minutos aqui. Com certeza, Vitor. E Vitor, conta pra gente a sua trajetória, como que você foi parar aí no Direito Concorrencial, no CAD, conta a sua trajetória de advogado pra gente, por favor. Claro. Gabriel, eu comecei minha trajetória acadêmica, profissional, digamos assim, cursando administração pública na GV. Eu tinha essa vontade de trabalhar na administração pública. Durante o curso, acabei não me identificando muito com a carreira e acabei procurando uma outra forma de continuar com esse interesse na administração pública, mas ter também uma área um pouco mais ampla de atuação e ligado a um lugar que eu tinha desde pequeno vontade de frequentar e conhecer, que era a Faculdade de Direito Largo de São Francisco. E aí lá eu consegui, acho que, viver esse ambiente de maneira muito feliz, assim, um ambiente que tem uma discussão pública muito rica, os temas envolvendo política, administração pública federal ou municipal, estadual, são muito vivos dentro da faculdade. E, ao mesmo tempo, em algumas áreas do direito, eu sentia algum nível de felicidade em poder estudar e poder aprender. E aí, para além da parte acadêmica, na parte profissional, fiz um estágio, acho que por cerca de 2 anos em direito desportivo. Eu adoro futebol, então era um prazer trabalhar com direito desportivo. Mas mais para frente, mais para o meio da faculdade, eu tive a matéria de direito da concorrência e ali eu vi um pouco essa oportunidade de misturar esse viés, essa vontade de trabalhar com a administração pública federal, né, trabalhar com um tribunal que está na administração pública e, ao mesmo tempo, trabalhar com o direito. Então, eu decidi começar a estagiar nessa área e realmente me apaixonei, assim, por esse viés da administração pública, direito, e também por ter conceitos econômicos que estão muito próximos, assim, da nossa atuação. Desde então, eu trabalho nessa área, então, advoguei por cerca de 10 anos na área de direito da concorrência, e tive alguns períodos um pouco de saída ou de interrupção da advocacia, mais para atividades acadêmicas, como monitoria em na Faculdade de Direito da USP, nas matérias de direito da concorrência, ou até em matérias minimamente correlatas, como envolvendo a CVM, e também tive uma passagem profissional fora, em Genebra, trabalhando na Missão do Brasil, junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas, mas sempre relacionado a esse mundo do direito econômico ou algum viés de direito público. Tive também a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade de Lisboa, na área de concorrência e regulação, com foco em regulação de plataformas, que é um tema aí do momento no mundo do direito da concorrência e também em outras áreas do direito, como moderação de conteúdo, enfim, acho que é um tema bem rico.
E desde o ano passado, eu saí da área privada e estou trabalhando no CAD. Então, como você já adiantou, hoje eu sou chefe de gabinete no Tribunal do CAD e tenho tido a oportunidade de participar dessa agenda de casos, né, os casos que são analisados pelo CAD, e também uma agenda um pouco mais institucional do mundo do direito da concorrência, interação com a administração pública federal, os projetos internos do CAD, desenvolvimento de atividades de policy e, enfim, interações com organizações internacionais. Então, acho que, em poucas palavras, é um pouco essa minha trajetória e acho que a gente pode aprofundar agora com as perguntas. Não, sensacional, Vitor. Vitor, eu tenho duas perguntas, na verdade, antes de iniciar essas, que é, você começou estagiando já em concorrencial mesmo, acertou de primeira área, porque foi difícil você acertar uma área e ficar nela, eu achei super da hora isso. Não, é super difícil, e eu comecei, na verdade, em direito desportivo e tinha gostado muito, assim, eu estava adorando, sim. Mas eu tinha um pouco, assim, uma pulga atrás da orelha, talvez não combine aquele viés de interesse na área pública que eu tenho, entendeu? Então, eu resolvi interromper o estágio em direito desportivo para ter essa experiência no direito concorrencial, e aí, assim, aí eu vi um caminho bem duro, mas bem longo e animador para percorrer e decidir ficar. E, assim, acho que para contar também pessoas que foram importantes, né, acho que durante esse processo de estágio, ou mesmo no início da carreira, tem sempre profissionais muito inspiradores que a gente encontra e que são fundamentais para essas escolhas. Eu acho que eu poderia ter me frustrado significativamente se eu não tivesse cruzado com pessoas tão brilhantes quanto as que eu cruzei, tão generosas. Então foi, enfim, como muita coisa na vida, uma experiência, uma mistura de uma propensão a gostar e sorte de encontrar também o caminho certo nessa área. Muito da hora, Vitor. E é bacana mesmo, porque o direito concorrencial é uma área que eu, pelo menos, acho muito interessante, que é muita pesquisa, né? Você tem que entender o que está acontecendo no mercado, a ação das empresas, né? E a parte também técnica, jurídica, né? Completamente. Tem uma dificuldade ou uma riqueza que é a transversalidade, né? Diferentemente de quem trabalha com direito em agências, né? Ou trabalha com energia, com telecom, com transporte aquaviário, o nosso cliente, digamos assim, ou os casos que a gente analisa, eles envolvem qualquer mercado. A gente pode receber, e se você não dominar o mercado, é muito difícil de você conseguir fazer a subsunção do caso à legislação de direito da concorrência ou à prática de direito da concorrência. Então, sim, a gente tem que ter essa capacidade de coringa para se adaptar aos diferentes mercados que nos aparecem. Animal. E, Vitor, eu queria saber também o que faz um chefe de gabinete. Um chefe de gabinete no CAD, ele tem basicamente 3 funções, né? Acho que a principal delas é trabalhar na redação dos votos, né? O Tribunal do CAD, ele é a instância decisória final do CAD. Então, a gente tem um estoque de casos e tem que desenvolver os votos, fazer as pesquisas, despachar com os outros conselheiros de outros gabinetes, despachar com as partes também que interagem nos casos e desenvolver a análise de cada caso. Então, acho que essa é a principal função de um chefe de gabinete no CAD. Tem outras 2 funções que são também bem ricas, que é, naturalmente, o conselheiro, por ser uma autoridade, né, ele é convidado para participar de muitos eventos, seja a nível nacional, organizações aqui do Brasil, ou do próprio governo, mas também organizações internacionais. Então, a gente tem, como você bem colocou, uma agenda de pesquisa, digamos assim, de preparar falas para determinados eventos, preparar apresentações, ou muitas vezes eu mesmo, como chefe de gabinete, acabo tendo a oportunidade de participar e interagir como uma voz de alguém que trabalha no CAD. Então, essa seria a nossa segunda principal tarefa, e acho que a última tarefa é uma tarefa também interna do CAD, mas mais de desenvolvimento de tarefas institucionais. Então, grupos de trabalho para o desenvolvimento de uma resolução, grupos de trabalho para o desenvolvimento de um guia, um grupo de trabalho para interagir com um determinado tema, que tem uma interação com o Ministério. Então, acho que são esses grandes grupos aqui de funções dos chefes de gabinete, e são bem
desafiadoras, acho bem, para quem acha que da administração pública o trabalho é tranquilo, não é nada tranquilo, é muito legal, mas muito puxado também. Nossa, muito bacana, Vitor. E, Vitor, eu queria saber agora, de forma simples, o que é o CAD e por que ele é importante para a sociedade? O CAD, ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, mas tentando dizer, né, em palavras mais simples, o que o CAD faz. O CAD, basicamente, é um órgão que defende a concorrência e previne abuso de poder econômico no Brasil. Tá? Essa atuação do CAD, ela é orientada, ou ela tem inspiração em ditames da Constituição, então livre concorrência, livre iniciativa, função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso do poder econômico, e isso se materializa numa atuação do CAD impedindo, em alguns momentos, formação de monopólios, formação daquela que é a conduta mais agressiva contra a ordem econômica, que são as formações de cartéis, né, são situações em que você tem acordos de preço para elevar preço para o consumidor, né, ou para um cliente intermediário, né, uma empresa que no fim do dia vai vender para um consumidor. Então, a função principal do CAD é proteger a concorrência para que a economia funcione de maneira com maior sucesso, de maneira mais próspera e que leve à redução de preços, preserve a inovação, preserve um ambiente em que empreendedores tenham a possibilidade de acessar determinados mercados. Então, é um pouco essa função de tutelar a concorrência e promover essas iniciativas que eu descrevi aqui. No nosso dia a dia, isso se materializa na análise de casos. Então, tem uma área investigativa que identifica um determinado cartel e isso é investigado pelo CAD e, ao final, as empresas são ou multadas ou têm penalidades não pecuniárias, como, por exemplo, proibir de participar de uma licitação. Então, de maneira geral, de início de conversa, um pouco essa a função do CAD. Não, sensacional, Vitor. Eu queria saber como que o CAD identifica e investiga a formação de cartéis no mercado? O CAD, ele tem alguns instrumentos que foram, ao longo do tempo, sendo adotados, e que parte deles são inspirados em iniciativas internacionais. Né? Então, o CAD tem uma interação muito rica em organizações internacionais com outras autoridades, e a gente tem a oportunidade de absorver aquilo que se adequa às características do Brasil. Né? Então, vou começar por um dos instrumentos, que é o Programa de Leniência. O Programa de Leniência, acho que, para levar para um termo que talvez seja mais conhecido do público, é uma espécie, assim, de colaboração premiada. Então, uma empresa ou uma pessoa que é parte de um cartel, ela bate na porta do CAD e fala, olha, sou parte de um cartel e quero denunciar os outros membros do cartel. E, a partir disso, ela se beneficia da ausência de multa, e também se beneficiam as pessoas físicas da ausência de persecução penal, né? Porque o cartel no Brasil também é um crime. Isso é o que o pessoal chama de whistleblowing, alguma coisa do tipo, ou eu estou viajando? O whistleblowing é uma modalidade também de colaboração, mas o whistleblowing, de maneira mais estrita, é uma denúncia que não necessariamente é feita por um membro do cartel. Ah, entendi. Mas é uma espécie de denúncia por uma parte relativamente interessada. No Brasil, acho que não tem um programa de whistleblowing tão significativo, mas é uma das formas de investigação, sim. Então, a leniência, ela é um importante mecanismo de instabilidade dos cartéis. Então, se você é membro de um cartel, você pode falar, nossa, a qualquer momento esse cara aqui que está do meu lado hoje fazendo cartel, ele pode ir lá me denunciar, ele garante que ele não vai sofrer persecução penal e não vai pagar multa, entendeu? E para o CAD é muito interessante também, porque é um instrumento que se demonstrou muito apto a identificar cartéis, e também, em termos de trabalho da autoridade, é importante que a autoridade conte com a colaboração de agentes que participaram do cartel, para que ela tenha acesso a provas, para que ela tenha possibilidade de fazer oitiva, né, os chamados históricos da conduta, que são aquelas pessoas que vão e falam, olha, eu encontrava essa pessoa no bar tal, a gente combinava que ele ia cuidar do cliente X, eu ia cuidar do cliente Y. Então, essa colaboração em um ambiente de cartel, que é um ambiente sempre, né, enfim, ninguém vai registrar, sair falando por aí que faz um cartel, né, um ambiente que é sigiloso, né,
Então, essa colaboração é muito importante para o CAD e se mostrou um instrumento de sucesso ao longo do tempo. Outras formas aqui também para comentar, tem, acho que a maneira mais tradicional, uma denúncia, então, um concorrente, um cliente, uma parte interessada, que pode até, enfim, se enquadrar aí numa espécie de whistleblowing, mas não é exatamente, mas uma denúncia que promove uma investigação do CAD. Tem interação do CAD com outros órgãos investigativos, então há uma série de iniciativas envolvendo o CAD, Controladoria Geral da União, né, que é quem faz a persecução a casos de corrupção, ou CAD e Ministério Público, que, enfim, por ter uma questão penal envolvida em cartel também, permite essa troca entre esses órgãos, e que faz com que se inicie ali um indício de alguma conduta a ser investigada e o CAD aprofunde com os instrumentos que tem, né? E aí, falando dos instrumentos, tem um instrumento, que é um instrumento que não é exclusivo do CAD, mas que também é muito relevante por essa dificuldade de obter provas, que são as buscas e apreensões, né? Então, a partir da formulação de indícios, né, e de um material relevante, de informações que permitam que um juiz identifique indícios de cartel, é possível que o CAD solicite, né, a realização de busca e apreensão e vá até a sede de uma ou diversas empresas para coletar documentos, né, documentos tanto físicos quanto documentos de computadores que permitam que a autoridade faça uma investigação interna a partir daquilo que foi recebido. E, para finalizar, uma outra iniciativa muito interessante do CAD, que o CAD foi, assim, se não foi pioneiro, foi um dos primeiros do mundo a fazer isso, que é o chamado Projeto Cérebro, que é basicamente um acompanhamento ordinário de dados de licitações públicas, que permitem que a autoridade faça um chamado screening de dados, né, então, que identifique determinados padrões que ensejem o início de uma investigação. Então, se há determinados padrões em uma licitação que permitam que a autoridade fale, olha, aqui pode ter ocorrido um cartel, justamente pelos bids que foram feitos. A partir dali é iniciada uma nova fase de investigação para que a autoridade desenvolva a análise da investigação. Então, esses são alguns instrumentos, né? E aí, acho que, para sair um pouco do exemplo de cartel, nos casos de condutas unilaterais, né? Condutas unilaterais são aquelas condutas que são praticadas por uma única empresa, mas que elas são tão grandes e tão significativas para o mercado, que elas têm o potencial de prejudicar a concorrência, né? Eu vou dar um exemplo de um caso recente que está sendo analisado no CAD. A Apple, né? Pelo tamanho da Apple, pelo poder que a Apple tem, o entendimento da autoridade foi que uma conduta dela pode prejudicar todo o mercado, né? O acesso dos desenvolvedores de aplicativos pode levar a aumento de preço, e a partir de uma denúncia de um outro player, a autoridade iniciou uma investigação e adotou medidas preventivas para mudar alguns parâmetros de atuação da Apple. Então, para além dos cartéis, a gente também tem esses mecanismos, esse tipo de investigação que talvez dependa um pouco mais ou de análise ex officio, né, que a própria autoridade vai lá e fala, olha, vi aqui um problema, ou denúncias feitas por concorrentes ou clientes que subsidiam o CAD com informações. Está sendo muito bom aprender aqui com você, viu, cara? E eu queria saber, Vitor, aí, com a sua experiência e o que vocês estão vendo, de quais setores econômicos hoje que costumam demandar mais atenção aí do CAD. Olha, tem um setor que historicamente o CAD tem atenção, que é o setor de revenda de combustível, então os postos de combustível, né? É um setor que tem algumas características que tornam o setor mais propenso à cartelização, né? Entre elas a publicidade de preços, né? A facilidade dos membros do cartel identificarem se os participantes estão respeitando os acordos, o fato da concorrência se dar em mercados muito restritos, né? Você não vai sair da sua casa e vai andar 30 quilômetros só para abastecer o carro, né? Geralmente você tem um mercado relevante, né? Muito restrito, bairro, raio, em alguns municípios, o próprio município, se for uma coisa muito pequena. Mas esse é um setor que, historicamente, a gente tem muitas análises de cartel, né? Outro setor que aí talvez seja menos pelas características de cartelização, mas mais por uma preocupação pública, né? O CAD tem tido muita atenção ao setor de saúde, né? O setor que teve uma mudança de padrões de investimento, regulação da ANS nos últimos anos, e que por uma agenda de preocupação
com aquilo que pode levar a um problema público, como um problema em saúde, o CAD tem tido análises aprofundadas, né, envolvendo operações com planos de saúde, operações com hospitais, operações com clínicas de hemodiálise, e que ocupam um espaço relevante na agenda de priorização da autoridade. Um outro setor, que aí não é bem um setor, mas um outro tema que tem chamado a atenção da autoridade, seguindo, né, nesse espírito de dialogar com o que está sendo feito em nível internacional, são os setores em que você tem características de plataformas digitais, né? Então, setores em que as plataformas têm uma atuação muito significativa. Quando eu digo plataformas, aqui eu estou falando Amazon, Google, Apple, Meta, enfim, esses players que ocupam uma posição de intermediário muito relevante para determinadas atividades e que fazem com que a autoridade tenha uma atenção especial. E aí, especialmente nesse setor, você tem características, né, que levam a desafios da agenda concorrencial. Esse é um setor que geralmente os mercados são muito concentrados, né, então tem aquele conceito de winner takes all, então a tendência é que tem um único player que concentre todas as atividades desse mercado e que você tem práticas muito inovadoras, né. E quando a gente fala de práticas muito inovadoras, a gente precisa que a autoridade seja célere nas intervenções, né? Senão a intervenção perde contexto. Não adianta eu estar falando de uma prática do Google, da Apple, ou de alguma empresa inovadora de 2019. Eu estou em 2025, entendeu? Provavelmente essa prática já foi inovada meses depois, anos depois. Então, isso desafia um pouco esse processo antitruste, que é um processo de investigação, de oitiva, de respeito ao procedimento legal, mas que gera uma reflexão do que o CAD precisa fazer para incorporar e se adaptar a esse segmento, né, esse grande contexto de plataformas de maneira mais expressiva. E aí, só para finalizar, eu acho que tem outros setores também que chamam sempre a nossa atenção nessa agenda de priorização, né? Então, setor de alimentos, que pode levar à inflação, setor de energia, que você tem, enfim, algumas características relacionadas à concentração de poder no mesmo player, setor de telecomunicações. Então, esses setores que têm um capital muito intensivo e que têm uma tendência à concentração, eles costumam ser setores muito frequentes no âmbito da análise do CAD. Pô, Vitinho, que legal, cara. E aproveitando que você falou das plataformas digitais, eu queria saber, na perspectiva concorrencial, que movimentos você tem visto, por exemplo, em outros países, se vocês estão observando isso também, como que é? Com certeza, eu acho que esse é o tema do momento do mundo antitruste, do momento talvez dos últimos 5 anos. Eu até fiz o meu mestrado nesse tema em Portugal, bem na época em que estava sendo desenvolvida a regulação deles de mercados digitais, né, o chamado Digital Markets Act, né. É uma regulação focada no aspecto concorrencial, né. Você tem diferentes viés, pode olhar para criança e adolescente, pode olhar para serviços, pode olhar para IA. Essa regulação ela é focada em mercados digitais. E a União Europeia foi pioneira nesse processo, né? E o CAD tem, sim, observado com muita atenção essa discussão. Basicamente, o que a legislação da União Europeia estabeleceu foi um mecanismo ex ante, né? Um mecanismo de atuação preventiva no âmbito das condutas, né? Então, essa legislação, ela estabelece quais atividades são permitidas e quais atividades e quais iniciativas comerciais não são permitidas sob a perspectiva concorrencial. Então, para dar um exemplo aqui, essa legislação, ela determina para as empresas classificadas como gatekeepers que elas tenham mecanismos de interoperabilidade. Então, como você ocupa um papel muito importante na economia e um papel de intermediário, você tem o dever não só de interoperar com os seus serviços, mas de interoperar com os serviços de outros players, entendeu? Já que você é quase como um serviço essencial para que esses outros players possam atuar. Essa atuação da União Europeia, ela veio também, considerando que a gente vinha falando, ela veio um pouco de uma frustração em relação aos instrumentos tradicionais, né? Então, você analisar depois de 7 anos uma conduta que foi adotada em um mercado inovador,
em 2018, em 2019, não se mostrou, ao longo do tempo, uma estratégia adequada para conter o abuso do poder do mercado, né, que é o que a autoridade quer fazer. Então, à luz dessa massa crítica de casos, acho que são casos assim, dos anos 2000 para frente, a autoridade fez uma reflexão, o Parlamento Europeu fez uma reflexão, o Conselho Europeu fez uma reflexão, falou, olha, a gente precisa de um novo instrumento, que não demande uma investigação tão longa, ou que não demande que a gente tenha que identificar o dano para poder determinar o que essa empresa precisa fazer. Então, foram estabelecidas obrigações rígidas do que fazer e do que não fazer, para que as plataformas criem um ambiente, preservem um ambiente que facilite que empreendedores tenham acesso ao mercado, que os clientes tenham acesso a melhores preços, e que mesmo assim também os melhores players sejam preservados. Aqui a gente não está falando de uma iniciativa que fala, olha, todo mundo tem que existir no mercado. É uma combinação de eficiência com a possibilidade de competir. Então, tem essa iniciativa da União Europeia, só para, enfim, não me restringir aqui à União Europeia, também foi aprovado no Reino Unido uma legislação que estabelece um modelo um pouco mais flexível. Então, ele parte do mesmo diagnóstico da União Europeia, então, olha, talvez a gente não esteja conseguindo conter o abuso de posição de mercado, posição dominante, a partir dos instrumentos tradicionais, agora a gente quer adotar o mesmo instrumento, mas com maior flexibilidade. Então, o que foi feito no Reino Unido? No Reino Unido, você tem processos de designação, e você fala, olha, eu vou analisar aqui se essa empresa, de fato, ela é essencial, né, uma empresa com uma posição estratégica. Feita essa análise, concluindo que ela a autoridade faz uma análise de obrigações específicas por plataforma, então é como se fosse tailor-made, diferentemente do DMA, que é regras para todos. O sistema do Reino Unido, ele cria regras específicas por player. Então, fala, olha, você é um player que é um intermediário de comércio, você é um player que é intermediário da busca, você é um player que é intermediário no acesso ao mundo dos aplicativos. Eu vou estabelecer obrigações relacionadas a cada uma dessas suas atividades. Então, é um mecanismo um pouco mais flexível e que permite uma interação um pouco mais aberta com as empresas-alvo dessa regulação. E aí, um último modelo, agora juro que é para finalizar essa resposta, é o modelo dos Estados Unidos, que não adotou nenhuma regulação por enquanto e vem tratando disso nos processos mesmo. Então, tem uma agenda muito forte nos Estados Unidos, do FTC, né, que é a Federal Trade Commission, e o DOJ, que é o Ministério da Justiça, né, que tem uma área de concorrência, que pautam esses casos no judiciário americano. Diferentemente do sistema brasileiro, eles não têm uma autoridade decisória como o CAD, eles têm uma autoridade que promove, que é quase que uma parte nos processos e promove essas investigações, mas eles têm uma agenda muito forte de pautar esses temas de plataformas com o judiciário americano. Acho que é isso. Desculpa me estender aqui na Imagina, Vitor, tá se entendendo, não, tô tendo uma aula aqui, cara, tem que aproveitar. Eu queria saber, Vitor, ainda sobre esse tema, qual foi a posição do CAD na tomada de subsídios promovidas pelo Ministério da Fazenda lá em 2024? Cara, essa pergunta é muito legal, acho que foi... eu tinha acabado de chegar no CAD e foi muito desafiador e gratificante participar desse processo, né? Eu acho que aqui na administração pública a gente acaba tendo interações com processos de formulação de opiniões, formulação dos ministérios, e acho que o que é especial, especificamente dessa iniciativa, é que foi um processo muito democrático, assim, o Ministério da Fazenda começou com uma tomada de subsídios, ouvindo diferentes empresas, grupos de empresas que são contra a regulação, grupos que são a favor, grupos de estudos de universidade, think tanks de fora do Brasil, associações representativas de bares e restaurantes, associações de plataformas. Então, foi um processo bastante democrático. E o que o Ministério da Fazenda fez, à luz dessas contribuições, foi preparar 4 relatórios, né? Assim, relatórios de coisas de 100 páginas, 150 páginas, feitos pelo Ministério da Fazenda e consultores externos. Esses relatórios são muito importantes para que, enfim, para que essa eventual nova intervenção, ela seja feita de maneira bastante informada, sabe, à luz de critérios que foram trazidos nas contribuições e critérios que façam sentido no âmbito da agenda aqui do Ministério da Fazenda. Então,
diversos atores participaram desse processo, e o CAD, especificamente, que eu acho que é mais diretamente a sua pergunta, trouxe uma contribuição defendendo a necessidade de uma regulação ex ante no Brasil para mercados digitais. Então, entendendo que esse sistema de analisar sempre a posteriori não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, advogando por um sistema que fosse também flexível, entendeu? Que não seja rígido no sentido de estabelecer obrigações que possam prejudicar o próprio ambiente de empreendedorismo que se quer preservar, né? Então, que seja equilibrado no sentido de garantir inovação e garantir a atuação de diferentes players. O CAD se colocou como autoridade competente para fazer esse trabalho, né? Tem uma discussão mundial de qual que é a área específica que deveria cuidar dessa agenda. As autoridades concorrenciais vêm sendo designadas como as autoridades competentes, mas havia opiniões no sentido de que outras autoridades, como a Autoridade de Telecomunicações, também poderia ser autoridade competente. E aí, um ponto interessante que o CAD colocou, e que está muito também relacionado a uma coisa interessante de estar aqui em Brasília, é a defesa de uma coordenação entre as agências, né, uma coordenação entre todos esses entes aqui que cuidam da pauta digital, cuidam da pauta de plataformas, para que você tenha algum foro interinstitucional de troca de informações e de soluções conjuntas. Então, pensando na própria atuação do CAD, numa eventual competência para regulação, né, você precisa de mecanismos que você bata lá na porta de uma autoridade e fale, olha, quero que você faça isso, vamos fazer isso de maneira colaborativa, para que se atinja o fim desejado pela própria regulação. Então, essa contribuição do CAD foi feita com muito esforço, né, com muita dedicação dos servidores, e acho que resultou numa entrega defendendo um sistema bastante equilibrado e fruto, assim, de um trabalho cuidadoso para que se tenha esse equilíbrio, né, entre uma regulação que preserve mercados com possibilidade de participação, mas que também não sejam excessivamente onerosas a determinados players. Bacana. E, Vitor, por último aqui, eu queria saber que avanços ou mudanças você gostaria de ver no futuro do CAD e da política de defesa da concorrência no Brasil? Essa pergunta é ótima, e acho que a gente podia depois passar muitos dias falando disso, mas acho que, assim, começar pelo que a gente já falou, né? Eu acho que é importante, de fato, a gente se ambientar com essas iniciativas em ambiente internacional relacionado às plataformas. Então, são empresas que hoje são as empresas com maior valor de mercado, e são as empresas que necessariamente precisam interagir com a autoridade antitrust para preservar um mercado competitivo, um mercado que seja positivo à economia brasileira. Então, acho que essa é uma pauta importante e bastante desafiadora no sentido de andamento, né? Acho que um eventual avanço tem uma interação importante a ser feita com o Congresso Nacional, com o próprio Executivo, né, no avanço desse tema, e acho que é super importante que a autoridade seja proativa e capaz de promover essa discussão. Uma outra coisa que eu acho importante, Gabriel, foi até um aspecto que você trouxe no começo aqui da nossa conversa, que é de desinsular um pouco a agenda do CAD. Acho que muitas vezes quando eu converso com amigos, ou pessoas até do direito, falam, trabalho com CAD, com direito concorrencial, parece que é uma coisa ultra técnica, que as pessoas não entendem, que só algumas pessoas fazem. E, na verdade, a gente está falando de conceitos que afetam a vida de todo mundo, afetam, no fim do dia, o preço que você paga no supermercado, o impacto na inflação, a qualidade de um serviço que você tem em uma plataforma, a taxa que você paga ao fazer uma aquisição em uma plataforma. Então, a gente está falando de uma coisa que tem que ser presente, na minha opinião, na vida da sociedade. Então, eu acho que essa maior participação civil dentro do CAD, a maior participação da sociedade civil dentro do CAD, ela é muito importante para que se tenha uma autoridade menos insulada em conceitos econômicos e mais aberta no sentido de promover
promover uma economia mais robusta. Então, acho que esse é um tema que a gente tem, com todas as dificuldades, se esforçado, mas que nos motiva bastante. Acho que uma colaboração com a academia é muito importante também, então que a gente tenha uma relação próxima com as universidades, com os grupos de estudos, porque muitas vezes eles nos trazem contribuições que não seriam trazidas pelas empresas, né? As empresas naturalmente são partes interessadas e vão produzir informações direcionadas a determinados interesses. Então, essa interação com pesquisa de universidade, ela é muito importante para subsidiar a atuação da autoridade. Acho que um outro tema muito legal é uma agenda mais transversal de concorrência, então, que a gente não fale só de concorrência no CAD, mas que a gente tenha uma agenda de concorrência que seja feita no âmbito da interação com o empresariado, interação com sociedade civil, interação com outros órgãos de governo, e que o CAD contribua em alguma medida para que você tenha um ambiente no Brasil que promova uma economia mais forte, uma economia apta a trazer os benefícios que a sociedade espera. Então, acho que para isso o CAD talvez precise, na medida do possível, ter uma interlocução mais forte com esses grupos que eu tentei descrever aqui. E acho que, para finalizar, um tema que acho que o CAD já vai muito bem, né, e sempre é possível melhorar, é uma agenda também de transparência, né, que está relacionada a pontos que a gente vem falando aqui, mas que a autoridade ela seja uma autoridade que promova a transparência, que tenha algum nível de preocupação de explicar o que ela fez no ano, quais foram os setores priorizados, que foi uma pergunta que você fez, quais são as entregas que essa autoridade promoveu para a sociedade brasileira, já que também a gente depende de imposto, né, depende de taxa para o financiamento da autoridade. Eu acho que é natural se ter a clareza de qual que é o papel do CAD no desenho institucional da administração pública brasileira e para que ele existe, né. Então, eu acho que para isso essa agenda de transparência e accountability é muito importante para promover legitimidade, para que o CAD se aproxime desses grupos que eu tentei escrever aqui ao longo da nossa conversa. Vitor, sensacional, cara. Eu só tenho a agradecer aqui. Eu queria agradecer mesmo a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você, saber mais sobre o CAD. Com certeza. Eu vou deixar aqui meu e-mail, acho que é mais fácil, vitor.jardim.barbosa@gmail.com. E estou super aberto, acho que bate muito com o que eu estou falando aqui, ouvir mais das pessoas, e já adianto pedindo desculpa se eu fui muito técnico, eu tentei ser o mínimo possível, mas trazendo assim a nossa vivência aqui no CAD. Imagine, Vitor, você tem LinkedIn para o pessoal também? É aberto, super aberto, o meu LinkedIn é Vitor Jardim Barbosa, e queria também agradecer aqui o Gabriel, falar que é um prazer estar aqui, agradecer mais uma vez, né, já tinha agradecido, mas não custa agradecer de novo por uma oportunidade tão bacana, e acho que entra muito nessa agenda de tentar falar fora da bolha do concorrencial, estar aqui conversando possivelmente com pessoas ouvindo de outras áreas do direito ou de fora do direito. Eu acho que é essa sua missão tão rica aqui, que é super importante para a nossa área, acho que para todas as áreas do direito. Valeu, Vitor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.